Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções da vida, mas ao final conduzem à morte. Amém? Você pode botar a Bíblia no banco e vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Que essa palavra possa fluir na nossa vida, possa mudar a nossa história. Amém? Deus é bom. Seja louvado aqui, Jesus. Obrigado por tudo. Somos gratos a Deus por Ele ter enviado Jesus. Somos gratos a Deus por Jesus ter se disposto a ir para a cruz, sem precisar, porque sabemos que Jesus não teve pecado algum, mas Ele veio como um sacrifício vivo para nos resgatar e mudar a nossa história. E nós somos gratos por isso. E por isso estamos aqui. Amém? Por isso pregamos a Bíblia, por isso estamos aqui nesse lugar para cultuar a Ele. Porque uma das coisas que mais afastam o homem de Deus é justamente o desconhecimento dele. Quem não conhece a Deus, se afasta dele. Agora, quem conhece o Senhor, fica apaixonado, fica dependente, fica com sede, fica com fome. E quando fica um dia sem orar, quando fica um dia sem ler a palavra dele, parece que está num deserto. E é isso que é fascinante no Evangelho. É essa dependência e essa necessidade de a gente estar sempre buscando ao Senhor. Prosseguir e conhecer ao Senhor. Conhecer a Ele, prossigamos em conhecer. Amém? Semana passada, eu falei aqui que a Bíblia tem inúmeros conselhos e mandamentos. E falamos que não adianta um conselho se não houver uma influência, uma interferência do Espírito Santo. Que muitas das vezes conselhos são bons, mas muitas das vezes o conselho por si só, ele não muda ninguém, porque a pessoa, ela pode ouvir por aqui, sair por ali e não resolver a situação. Não é? Mas esse versículo que nós lemos, que é o versículo 12, não é um conselho e nem é um mandamento. É uma afirmação. Esse versículo que lemos não é um conselho, não é um mandamento, ele é uma afirmação, é afirmando. O escritor está dizendo, olha, tem caminhos que para o homem parece que são caminhos de vida, mas no final é morte. Ele não está dizendo, olha, é melhor você andar por um caminho assim. Não, ele está dizendo que existem caminhos que para nós parecem que são bênçãos, que para nós parece que são legais, mas no final é morte. É morte. Afirma que quem escolhe esses caminhos errados acabam sendo conduzidos à morte. A morte e as afirmativas contidas na palavra de Deus, elas devem ser consideradas, viu, pessoal? Tudo que tiver na Bíblia afirmando conselho, mandamento, mas eu quero falar de afirmação, de coisas que não está enquadrado em conselho nem em mandamento, mas está afirmando. Como diz lá, que a todo aquele que receber o Senhor Jesus, é-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Isso não é um conselho, isso é uma afirmação. Só é filho de Deus quem recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é Bíblia. Então, esse versículo fala de uma afirmação, e todas as afirmações contidas na Bíblia devem ser consideradas, porque são vida e não morte. A intenção do escritor, a intenção de tudo que está na palavra de Deus é nos levar à vida. Tudo que está na Bíblia, a intenção é levar para Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. O caminho só se encontra quando nós deixamos que o Espírito de Deus nos conduza a esse caminho. E vamos encontrar a verdade, e a verdade vai nos levar a viver.
E não é essa vida que a gente tem hoje, é a vida eterna. Isso é que é poderoso. Diga à pessoa que está perto de você, tu está entendendo isso, meu camarada? Existem inúmeros caminhos. Existem inúmeros caminhos, inúmeras opções. E nessa parte, Deus deixou o homem escolher. Você escolhe qual caminho seguir. Você escolhe para onde você quer ir. Você escolhe aonde você quer depositar a sua confiança. Você escolhe o que você quer fazer. Você escolhe o que você quer estudar. Você escolhe o que você quer botar de roupa hoje. Você escolhe se quer ir para a praia. Você escolhe se quer ir para a serra. Você escolhe. Você escolhe se quer frequentar a igreja. Você escolhe se quer trabalhar na igreja ou não. Você escolhe. Deus deixou isso. Por homem escolher, isso é um presente de Deus. Diga, isso é um presente de Deus? É, a opção de escolha. Isso é um presente de Deus, que Deus deu para nós. E através das nossas escolhas, através das nossas opções, é que nós vamos traçar o nosso futuro e o nosso destino. É através do que nós escolhemos, através de qual caminho que trilhamos na terra, nós vamos traçar o nosso futuro. Tem um ditado que diz, o futuro a Deus pertence. Espera aí, calma, vamos. Não está tudo aí. Deus sabe do futuro, porque Ele é onisciente, amém? Mas eu traço o meu futuro. Você vai traçar o teu futuro, o teu destino. Aonde você vai passar a eternidade? O que vai acontecer com você daqui a 10 anos? O que vai acontecer com você amanhã? Aonde você vai, por exemplo, passar o carnaval? Debaixo do boi? Tem gente que vai passar debaixo de um boi, saindo pela rua. E aquelas latas batendo, aquela coisa horrível. Aonde você vai parar? Se está escrito que tem caminhos que nos levam à morte, da mesma maneira tem caminhos que nos levam à vida. Se está escrito que tem caminhos que vão levar para a morte, existem caminhos que nos levam à vida. E essa morte não diz respeito somente à morte física. A Bíblia não fala somente de coisas físicas, mas principalmente de coisas espirituais. Quando se fala de morte na Bíblia, muitas das vezes está se falando do futuro, do destino, depois da morte física. Depois daqui, que nós vamos passar por aqui. É claro que, dependendo das escolhas, a pessoa morre antes do tempo, fisicamente. Por exemplo, usar drogas, beber, ficar embriagado, pega uma cirrose, fumar, né? Vai fumar, vai pegar um câncer. Né? Tem gente até que diz que fulano não fumava e pegou câncer. Mas, tudo bem, é outra história. Optar pelo caminho da bandidagem, da prostituição, onde se atrai doenças, onde tem a AIDS aí que está matando. Hoje não mata tanto por causa das drogas, do remédio. É lógico que existem opções que as pessoas escolhem viver um tempo na terra e morrem antes do tempo, porque elas escolheram morrer antes. E o pior morte não é a física, mas a pior morte é aquela que leva ao inferno eternamente. E eu quero falar um pouco dessa morte aqui hoje. A morte eterna. Que na verdade não é uma morte, ela é um sofrimento eterno. Porque se fosse morte, acabou, acabou. Mas não é assim. A Bíblia não me diz isso. E a Bíblia descreve como sendo a segunda morte, a morte eterna, que leva a pessoa para o inferno. A Bíblia chama de segunda morte. Por que a Bíblia chama de segunda morte? Porque a primeira morte é a morte física. Depois vem a morte eterna. Apocalipse 20:14 diz, então a morte e o inferno foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Está lá no livro, está na Bíblia, Apocalipse 20. Então a morte e o inferno foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Jesus, no capítulo 2, no verso 11 de Apocalipse, ele afirma também, aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição
da segunda morte. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. O vencedor é aquele que escolheu o caminho de vida. O vencedor é aquele que escolheu caminhar no caminho que leva para a vida eterna, que é chamado de Jesus Cristo. É o caminho, a verdade e a vida. Não adianta nós ficarmos pensando que vai melhorar, que vai fazer, que vai dar uma enganada em Deus, que não vai, irmãos. Deus sabe tudo que se passa no meu coração, Deus sabe tudo que se passa na minha mente, nas minhas intenções, nas minhas entranhas, porque Ele me viu ainda informe dentro da barriga da minha mãe, diz a Bíblia. Ele viu você, catuca a pessoa que está perto de você e diz: acorda aí. Fala para ele: Deus sabe quem você é. Diga para ele: Deus sabe muito bem quem você é. Deus sabe. Não adianta tentar dar um chaveco em Deus, né? Brasileiro é cheio de artimanha, vai lá. Somebody love, vai dançar. O somebody love tudo. Existe uma segunda morte. E essa segunda morte é eterna e é no lago de fogo. Que foi preparado não para o homem, foi preparado para Satanás e os demônios. Só que eles estão arrastando muitas pessoas para lá. É essa morte que nós devemos evitar. É essa morte que nós devemos atentar. A morte que vai nos levar para o inferno. Somente trilhando caminhos de vida é que vamos conseguir sair dessa morte, evitar essa morte. Como eu falei semana passada, quantos conselhos pessoas que morreram e foram para o inferno ouviram? Mas não deram vazão ao Espírito Santo. Não deram oportunidade. Sabe, lá no livro de Apocalipse, verso 15, versículo 20, diz que os que não tiveram o nome escrito no livro da vida vão para a segunda e eterna morte. Que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Ali. Lute por isso. Lute por isso. Lute até sair sangue. Lute por isso. Você não tenta mudar aquilo que Deus já preparou para você. Não tenta mudar aquilo que está determinado, foi determinado na cruz do Calvário por Jesus, pela oração que Ele fez e disse que nenhum de nós venhamos a nos perder. Mas tem pessoas que não querem ouvir. Tem pessoas que preferem andar no caminho que para eles acha que está certo, mas na verdade não está. No versículo 13 de Apocalipse 20 que eu li, diz que o mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Presta atenção nisso. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Existem caminhos que são de propriedade da morte e do inferno. São caminhos que são propriedade deles. E quem trilhar ali, quem optar por andar ali, viver ali, ou ficar visitando esses caminhos, vão ficar sob a custódia deles. Eles é que vão tomar conta. Porque o caminho é deles. Pertence a eles. São caminhos de morte. São lugares que não é para aqueles que têm a intenção de ter a vida eterna. Quem aqui quer ir para o céu? Isso. Se você tem medo de altura, começa a tratar na terra, porque a Bíblia diz que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Ah, eu tenho medo de altura, pastor. Ora, meu irmão. Entra numa libertação, sai desse lugar. A intenção, amados, preste atenção nisso, a intenção da morte e do inferno é proporcionar inúmeros caminhos, inúmeras opções, para que nós possamos nos deleitar. Como nós somos fáceis de ser enganados. Como nós somos fáceis de sermos conduzidos a um caminho que leva para a morte. A Bíblia diz que o caminho que leva à vida, ele é estreito, a porta é estreita.
Mas o caminho que leva à perdição, ele é largo. E preste atenção, não é nada difícil andar no caminho que leva para a vida. Só que a nossa carne, a nossa vontade, ela gosta dessas coisas. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Claro! Eita Jesus! Eu quero dizer a vocês que eu sou igualzinho a vocês. Se eu não vigiar, eu danço. Se eu não vigiar, eu danço, irmãos. Aqui não está um super crente, eu não sou um super homem, eu não sou um extraordinário, eu sou igual a vocês. Eu luto por isso. Eu luto porque a minha carne ela quer ir para a esquerda, e o espírito quer ir para a direita, e eu fico ali, sai para lá, capiroto, e vamos para cá. Há caminhos assim. A intenção da morte, a intenção do inferno é criar opções para nós, é criar caminhos para nós. Eu encontrei com uma pessoa, sábado pela manhã, e eu falei, rapaz, há quanto tempo eu não te vejo? Eu estou vindo à noite, na academia, né? Estou vindo à noite. Eu falei, passei por umas dificuldades aí, me separei da família. Falei, mas agora nós estamos em reconstrução. Falei, que bênção. Glória a Deus. Aí eu falei, o problema é que depois que a gente perde, é que a gente vê que ama. Ele olhou para mim e falou assim, rapaz, é justamente isso. E aí eu lembrei desse versículo. Eu falei, cara, há caminhos que para nós parece que é a solução. Mas você preste atenção, quando alguém separa de alguém, quando o homem separa da mulher, ele vai casar de novo, ele procura uma mulher igualzinha que ele separou. É impressionante. Igual fisicamente. Se ela é gordinha, ele casa com a gordinha. Se ela é magrinha, ele casa com a magrinha. Se é morena, ele casa com a morena. E o inverso é verdadeiro. A mulher separa do cara barrigudo, ela casa com o barrigudo. Gosta. Porque há caminhos que nós pensamos que é a solução. E não é. E eu falei para ele, rapaz, só tem uma maneira de você firmar isso que você está, através do Espírito Santo. Eu comecei a falar algumas coisas com ele lá. Ele está indo à igreja. Ele vai acabar firmando o pé. Amém? Sabe por quê, irmãos? O que o diabo quer é o mesmo que Jesus quer. É o mesmo que Jesus veio fazer, o diabo veio fazer. Na verdade, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Mas o foco aqui é o final. É o destino. O foco da nossa vida não é isso que a gente está aqui hoje. O foco da vida do homem é o final, é o destino, é o futuro. Não é o início. Não adianta eu me converter hoje se eu não ficar firme até o final. E os caminhos estão aí para nos levar para um final, que nós vemos aqui, que é de morte. E o caminho que nos leva à salvação é um caminho de vida. Eclesiastes 7:8 diz que o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não adianta eu começar bem, se eu não terminar bem. Eu posso começar capengando, mas chegar. Eu posso, na hora da largada, largar atrás, mas chegar na frente. Eu posso, sim, começar mal, mas durante a jornada da vida, eu me fortaleci e consegui e vencer a batalha. Como o apóstolo Paulo disse que ele guardou a fé, correu a carreira que era proposta e no final ele venceu porque ele garrou e ficou firmado na fé. Agora, o que me diz? O que leva uma pessoa a escolher caminhos de morte? Alguém escolheria morrer? Não. Ele não sabe que é um caminho de morte. Ele pensa que é bênção, como nós lemos aqui, ele pensa que é bom. Porque a nossa mente é confusa, o nosso coração,
é enganoso, diz a Bíblia. Nós nos enganamos. O coração do homem, ele é enganoso e ele é irremediavelmente corrupto, a palavra de Deus diz. Nós somos facilmente corrompidos. Ninguém escolhe um caminho para morrer. Pergunta a pessoa que está perto de você, tu está afim de morrer? O cara fala, você está maluco, rapaz? Você está doido? Não, ninguém escolhe isso, mas o que leva uma pessoa a escolher esse caminho que leva à morte? Pode ser o prazer, ser aceito, uma coisa para você se promover, aparecer, uma sedução, um engano. Né? Eu estava lendo hoje no jornal, os refugiados lá na Alemanha, chegaram lá pequenininhos, hoje estão com 18 anos, escolheram o caminho da prostituição masculina. Porque não tiveram opção. Não foram levados para um caminho de vida. Foram largados lá, porque depois da maioridade eles já não têm mais a proteção do Estado. Como é o caso aqui no Brasil. Lá no Semaia, fica até uma determinada idade, determinada faixa etária, depois tem que sair. E aí fica, Deus dará. E aí são os caminhos que levam à perdição. E geralmente, pessoas que escolhem, não um caminho de morte, assim, propriamente, eles não sabem que é de morte, mas escolhem caminhos assim, elas não levam em conta o que pode acontecer no final. Porque se elas soubessem o que aconteceria no final, elas não iam fazer. Pelo menos eu acho. Pessoas assim querem saber só do presente. Sabe aquele cara que ganha dinheiro e torra tudo? Aquele cara que ganha R$1.000 e gasta R$2.000. É um exemplo bem grosseiro. Só quer saber do presente, de hoje. Tá bom hoje? Tá tudo bem. Rei Ezequias. Rei Ezequias fez uma coisa que não deveria fazer, o profeta foi lá, cara, vai dar problema isso aí. Aí Ezequias falou assim, mas é no meu tempo ou no tempo dos meus filhos? Não, é no tempo dos meus filhos, então tá bom. Se não é no meu tempo. Estou preocupado com hoje. Tem pessoas que se preocupam com hoje, dos prazeres hoje, daquilo que pode usufruir hoje, daquilo que podem fazer hoje. Mas o futuro vem. Diga à pessoa que está perto de você, o futuro vem. O futuro vem. Hoje você está aí talvez com 30, 20, 25, 35 anos, mas saiba de uma coisa, se Jesus não voltar antes, tu vai chegar lá. Nem parece que eu já passei 36 anos na Terra. Passou rápido. Né? E pessoas assim, geralmente elas são teimosas. Pessoas assim, geralmente são pessoas independentes. Não adianta você falar com elas. Você vai pregar, você vai falar, você vai... Só falta abrir a cabeça e botar uma Bíblia dentro. Elas são independentes, elas não aceitam considerar os riscos, porque a vontade delas é soberana e acabou. Acabou. São pessoas que estão trilhando caminhos que vai levar para a morte. São pessoas que estão vivendo coisas que hoje é bom, aparentemente, mas lá na frente vai dar problema. Vai dar problema. Se existem caminhos que levam à morte, existe apenas um que leva à vida, que chama-se Jesus Cristo. Não adianta a gente fingir isso. Não adianta eu estar num lugar desse. Não adianta. Se eu compartilho coisas que Deus abomina, se eu concordo com coisas que Deus não concorda, se eu faço coisas que a Bíblia condena, se eu penso coisas que Deus não pensa, se eu ando, porque a Bíblia diz que Deus falou que os nossos caminhos não são os caminhos dele. Por isso ele mandou um caminho. Por isso ele trouxe Jesus, o caminho. Por isso a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que a gente precisa renovar a nossa mente, para poder
trilhar um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu, para caminhar nesse caminho, eu tenho que ser dependente, não independente, eu tenho que ser dependente da verdade. Eu não posso ser um independente, um cristão independente. Não existe isso, irmão. Não existe um cristão que acha por si só, que tem o seu próprio evangelho. Não existe cristão que tenha o seu próprio caminho. Porque só existe o caminho. Eu tenho que ser dependente daquilo que a Bíblia me diz, a verdade. E a verdade está em Cristo, a verdade está na palavra de Deus, a verdade está na palavra da cruz, que é loucura para os homens, diz a Bíblia. Nosso Brasil, por exemplo, foi proclamado às margens do rio Ipiranga, pelo menos foi assim que eu aprendi, por D. Pedro, que puxou uma espada. Já vi uma versão que não é nada disso, mas eu vou contar que eu aprendi. Né? Já tem uma versão que não foi nada disso, foi totalmente diferente, mas eu vou contar o que eu aprendi lá atrás. Tirou uma espada em cima de um cavalo, independência ou morte. O Brasil, então, se tornou independente de Portugal. Ao contrário da independência do Brasil, ao contrário disso, para não ir para a segunda morte, para que você não vá para a segunda morte, para que eu não vá na segunda morte, o grito a ser dado é dependência ou morte. Dependência ou morte. Se não depender da verdade, é morte. Se não depender de Deus, é morte. Se não depender de Jesus, é morte. Se não depender da verdade que está em Cristo, morte e a segunda morte. Essa é que é perigosa. Essa segunda morte, irmãos, já era. Se você encarar a segunda morte, só lamento. Eu não quero ir para lá. Pergunta a pessoa que está perto de você, vai arriscar? Existem alguns remédios, alguns antídotos que podemos utilizar para não ter o dissabor de encarar a segunda morte. Existem sim. Por exemplo, amizades corretas. Né? Eu não devo sentar na roda dos escarnecedores. 2 Pedro 3,17 diz: sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Olha o que Pedro disse. A gente tomar cuidado, para que a gente não entre no caminho do erro e da sedução daqueles que não têm princípios morais. São amizades. São amizades corretas. Com quem você tem compartilhado a sua vida, com quem você tem firmado aliança. Isso é importante. É por isso que a gente tenta aqui na igreja estar junto sempre, fazendo coisas juntos sempre. Eu não tenho, a Raquel fica assim, você não tem aquele seu amigo. Eu falei, não é amigo, Raquel, é conhecido. Aquele seu amigo não é amigo, eu conheço ele. Eu não falo nada da minha vida para ele, ele não fala nada da vida dele para mim. Eu não tenho cumplicidade com ele. Infelizmente, eu não tenho amigos. Eu já tive alguns, quando eu era mais novo, mas hoje eu não tenho. Eu tenho pessoas que eu amo, pessoas que eu gosto de estar junto. Mas eu tenho um amigo chamado Espírito Santo. Com ele eu converso, eu abro, eu falo aquilo que ele já sabe de mim. Isso é que é engraçado, né? É engraçado, eu fico até, falo assim, eu sei que o senhor já sabe de como é que eu sou, mas eu vou falar, porque eu tenho que falar. O senhor é o meu amigo, o senhor é o meu psicólogo. Quem aqui já foi um psicólogo? Né? O cara fica sentado, ou a mulher fica sentada, e você vai falando.
Fala, depois no final acabou o horário. E aí, tá bem? Pô, tô melhor. Vai embora. O melhor psicólogo que existe é o Espírito Santo. Nada contra os psicólogos. Pelo amor de Deus. Tem psicólogo crente. Dá conselho certo. Né? Então, a amizade é uma coisa importante. A pessoa que você compartilha, pessoas que você anda, um ambiente correto, onde é que você tem andado? Isso são coisas que preservam a nossa vida, para que a gente não se perca. São amizades corretas, ambiente correto, por mais que você goste daquele amigo, daquela amiga de infância, se ela não tem princípios morais, se ela não tem princípios bíblicos, sai fora, irmãos, ou tenta converter, tenta você influenciar ela, mas não se deixe influenciar por aquelas pessoas. O ambiente onde você vai, né? Agora tivemos aí esse Tonzão, né? Não sei se vocês viram, né? Ele cantor de funk, ele se converteu e começou a cantar funk na igreja. Só que ele, como a esposa dele mesmo disse, ele não foi tratado na igreja. Ele caiu. Voltou para o ambiente do funk pesado. Graças a Deus que ele voltou para a igreja e hoje ele decidiu ser tratado. O ambiente leva a pessoa a se perder. Né? Eu gostava, apesar de ser branco pra caramba, eu gostava de pagode na época. Uma época forte da minha vida. Se eu for para um pagode, tá escada eu me perder, irmãos. Eu não vou para lá nada. Eu vou para God, para Deus. Né? Vamos cantar música, né, Nilson? Para God, isso aí. Então, amizades corretas, ambientes corretos, criação correta. Você talvez não teve uma criação correta, mas Deus te resgatou e você teve a sensibilidade de entregar sua vida ao Pai verdadeiro. Porque o Pai da terra é um auxiliar do Pai do céu. Amém? O nosso Pai é Deus. O meu pai foi um auxiliador do meu Pai verdadeiro. Eu sou um auxiliador do Pai verdadeiro do Thales, da Thalita, da Tetel e do William. Eu sou o pai auxiliar. Porque o Pai verdadeiro é o papai. Amém? Então, a criação correta, nós precisamos de criação correta, nós precisamos dos mandamentos do nosso Pai, nós precisamos da direção do nosso Pai, precisamos sim. Não importa a sua criação na terra, o que importa é você decidir ser criado por Deus. É você decidir ser criado pelo Senhor. Então, e o mais importante de todos esses remédios, de todos esses antídotos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso amigo. Diga, o Espírito Santo é meu amigo. Sabe, Jesus disse que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai dizer, o caminho está errado, volta para o caminho certo. É Ele que vai acender uma luz vermelha em você. Ele que faz, quando você avança o sinal vermelho, fala assim, caramba, errei. É Ele que faz isso. Ele que te pega pela orelha e puxa para cá. O Espírito Santo é tão importante, eu vou repetir isso várias vezes. Tenho falado aqui, ontem eu falei na igreja que eu fui pregar ontem à noite. O Espírito Santo ele é tão importante que Jesus disse que a vinda dele era para o nosso bem, e era para o nosso bem que Jesus fosse embora, para que ele viesse. João 16, 7. Jesus disse claramente, olha, para o vosso bem, é bom que o Espírito Santo venha, que eu vá e que o Espírito Santo venha. Sabe o que Jesus estava dizendo? A minha parte aqui eu já fiz. Agora vocês precisam do Espírito Santo. Eu já paguei o pecado, já paguei o preço pelo pecado de vocês. Eu já tirei o pecado do mundo. Eu já comprei vocês da cruz. Eu vou aguardar vocês na casa que eu estou fazendo. Mas vocês precisam de alguém que vai conduzir vocês na terra. Vocês precisam de alguém que vai levar vocês para o caminho de vida e não para o caminho de morte. Vocês precisam deixar que o Espírito Santo conduza vocês.
Ele vai fazer vocês darem glória a Deus, porque ninguém dá glória a Deus se não for pelo Espírito Santo. Ninguém. Ninguém diz que Jesus veio ao mundo em carne e osso se não for pelo Espírito de Deus. Ninguém acredita na Bíblia se não for através do Espírito Santo. Porque quem lê a Bíblia sem o Espírito de Deus acha isso uma história linda e terrível ao mesmo tempo. Ainda questionam Deus. São pessoas que questionam a Bíblia. São pessoas que não concordam com coisas que estão escritas na Bíblia. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é muito difícil fazer escolhas certas, amados. Sem o Espírito Santo, quem vai fazer a escolha para você é o teu coração, é a tua vontade, é a tua maldade, são os teus pensamentos. São seus prazeres ocultos. Aquilo que está dentro da nossa carne, que não se converte nunca, por isso ela não vai herdar o reino de Deus. Nem carne nem sangue vão herdar o reino, porque essa carne é podre. Ela quer um caminho fora do caminho de Deus. Sem o Espírito Santo nós vamos trilhar o caminho que leva para a morte, não para a vida. Por isso eu tenho tido essa vontade de falar sobre o Espírito Santo. Se a igreja não tiver o Espírito Santo, como disse o evangelista Bonk, é uma igreja miserável. Uma igreja sem poder é uma desgraça, é uma vergonha, disse ele. E o poder chama-se Espírito Santo. Porque Jesus disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não disse revestido do Espírito Santo, mas poder e Espírito Santo são as mesmas coisas. O Espírito Santo é o poder do Evangelho. O Espírito Santo é a força motriz do Evangelho. É a força que faz com que você e eu venhamos a vencer as intempéries da vida. Aquilo que atrapalha a nossa carreira, aquilo que atrapalha a nossa casa, aquilo que atrapalha a nossa mente, aquilo que atrapalha o nosso físico. É através do poder do Espírito Santo. Como diz um pastor que nós conhecemos, é do power. Poder de Deus. Nós sabemos muito bem que Satanás e os demônios trabalham para que a morte e o inferno tenham o maior número de adeptos. Eles trabalham para isso, mas o Espírito Santo trabalha também para que muitos não se percam. Para que a maioria encontre o caminho certo. E você está dentro desse rol que o Espírito Santo quer levar para o céu. Diga à pessoa que está perto de você, tu está na lista, meu filho. Diga para ela, cuidado que também está na lista do Sassá. Tu vai ter que escolher qual é o que você vai, para onde você vai para lá ou vai para cá. Porque Jesus disse que o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. Só que ele não parou aí. A Bíblia nunca dá desgraça somente. Na verdade, ela fala a coisa que pode acontecer, depois ela diz o que vai acontecer, se você quiser. Ele disse, o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir, mas ele continuou falando, ele disse, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, ou vida em plenitude. Diga à pessoa que está perto de você, você está entendendo isso? O caminho é Jesus. Mas o agente que conduz a esse caminho chama-se Espírito Santo. O caminho é Jesus, mas o agente é o Espírito de Deus, que veio para o nosso próprio bem. E muitas das vezes nós ignoramos ele. Muitas das vezes nós damos importância às coisas da terra. Ignoramos o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um acessório da tua fé cristã. Ele não é um acessório. O Espírito Santo é Deus na terra. Diga, o Espírito Santo, mais forte, o Espírito Santo não é um acessório. Ele é Deus na terra. Muitos acham que ele é uma opção. Muitos pensam que ele pode ser descartado da cartilha cristã. Muitos pensam isso. E ainda continuarem a ser considerados crentes. Quem não considera o Espírito Santo não é cristão. Você pode pecar contra Jesus. Você pode pecar contra Deus.
Mas a Bíblia diz, se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Por que isso, irmãos? Por que isso? Por que se pecar contra Jesus tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem? Que importância é essa? Que valor é esse? E às vezes nós não temos essa consciência, às vezes a igreja não acredita nisso. A igreja acredita mais num anjo de branco que aparece no meio do que o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de Deus na terra. Ele é importante, Deus, ele não é um acessório. Ele não é uma opção, ele é a verdade. Ele é a realidade. Ele é a realidade. Você não vive uma fé cristã sem o Espírito Santo, você não vai conseguir. Porque se você é só cabeção, não funciona. Não funciona. Alguns teólogos e professores valorizaram mais a letra do que o Espírito. Só que a letra sem o Espírito, ela mata. E o Espírito também sozinho, sem a palavra, vira heresia, vira confusão, vira bagunça. Porque tudo está ligado. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo estava lá. Mas enquanto Deus não proclamou a palavra, não houve transformação. Então, o agente de transformação é a palavra com o Espírito. Juntou, acabou. É por isso que nós precisamos de Bíblia e é por isso que necessitamos do Espírito. Você tem que ter o Espírito Santo. Porque a obra principal do Espírito Santo somos nós. O Senhor disse, Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Enviaria o Consolador, em algumas versões, o advogado. E nós temos que valorizar o Espírito de Deus. Como eu já falei várias vezes e vou continuar falando, o Espírito Santo está disposto a ajudar todos aqueles que buscam a Ele e crê que Ele existe. É necessário que aquele que se aproxime dEle creia que Ele existe. É necessário. Senão você vai ficar um religioso. Senão você vai ficar um cabeção que conhece Bíblia, mas não sabe quem é o Espírito Santo. E conhece Bíblia e está indo para o caminho de morte. Porque só se tiver o Espírito para trilhar o caminho de vida. Porque a nossa carne não se converte. O Espírito não é uma recompensa por serviço prestado. Ele veio porque nós precisamos dele. Ele veio porque nós somos fracos. Ele veio porque nós somos doentes. Eu sou doente. Tem algum doente aqui? Jesus disse que veio para os doentes. Eu preciso dele. Tira a soberba do teu coração, irmãos. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem o agir do Espírito Santo não tem como evitar a segunda morte. Porque ele é o poder para que possamos prevalecer e vencer a morte, assim como Jesus venceu. Nós vamos vencer a morte. Diga à pessoa, nós vamos vencer a morte. Amados, até Jesus foi cheio do Espírito Santo. Está lá Jesus, foi batizado por João Batista. E diz a Bíblia que o Espírito Santo veio sobre ele. Pousou ali. E depois disso foi que ele começou a fazer sinais, maravilhas e prodígios. Ele saiu dali, foi para um casamento, o primeiro milagre dele, transformou a água em vinho. Transformou tudo. Ele começou a curar enfermos, expulsar demônio, a ressuscitar mortos. Mas ele precisou ter o Espírito Santo. Só foi para o deserto ser tentado por Satanás depois que o Espírito Santo esteve nele. Ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Não pense que você não precisa dele, porque sem ele nada você pode fazer. Para finalizar, para a gente orar, não basta eu saber o que está escrito em Provérbios 14, 12.
se eu não tiver o convencimento do Espírito Santo. Ah, está lá escrito, olha, eu já vi muitos falar esse versículo aqui, estão trilhando o caminho de morte. Por que será? Porque não tem o Espírito Santo. Não entendeu ainda. E você não precisa fazer nada para ter o Espírito Santo. Você precisa crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Entregar sua vida a Ele. Dizer, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Você não precisa jejuar para ter o Espírito Santo. Na verdade, você vai jejuar porque você tem o Espírito Santo. Você não precisa fazer campanha para ter o Espírito Santo. Você não pode se sentir menor e dizer que você não pode ter o Espírito Santo. Não, você precisa do Espírito Santo porque você é o menor. Eu preciso do Espírito Santo porque eu sou fraco. Porque Ele é o poder, Ele é que vai me dar poder na terra, Ele que vai fazer andar na terra. Se eu não tiver o Espírito Santo, é como se eu fosse um carvão fora do fogo. Não adianta. Qual é a função do carvão fora do fogo? Nenhuma. Eu preciso dele. Pergunta a pessoa que está perto de você, está afim de ter o Espírito Santo ou não? Jesus disse, João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Só para os dependentes. Só para quem quer. Amém? Vocês estão felizes? Sabe o que eu percebo? Falei isso lá em casa hoje. Essa época de verão tem um espírito é um capiroto que deixa todo mundo com cara de fuinha na igreja. Mas quando tira foto na praia, está feliz da vida. Faz pose dentro d'água. A mulherada cruza as pernas. Chega na igreja. Demônio. É sério. Por que você não dormiu à tarde? Eu durmo à tarde, para não dormir na igreja. Olha Paulo Henrique, olha lá a cara dele. Tu dormiu à tarde? Não, né? Tá, baiano. Vocês já viram o baiano passando roupa? Não? Deitado na rede, com ferro, a rede balançava, aí balança. Diz que o macaense é o baiano que ia para o Rio, cansou e ficou aqui. E olha que eu sou macaense, eu não aceito isso não. Não é. Eu amo os baianos. Eu amo todos. Amém? Mas lute contra isso. Verão está cheio de caminho que leva para a morte. Aqueles que gostam de uma gelada, misericórdia. Que gosta de uma bagunça, porque o verão é verão, né? Até o nome de uma mulher que vende cerveja é verão. Vem verão, vai verão. É sério, irmãos. Existe uma atmosfera maligna nessa época que quer tirar você, tirar a mim do caminho. E como eu disse lá, eu tenho que orar. Que a minha vontade é ficar na praia. Quem aqui não sente essa vontade? Sim ou não? É verdade. Poxa, igreja, caramba. Estava tão bom. Comi pra caramba na hora do almoço, ainda tem que ir para a igreja à noite. Vai com cara de farofa. Tem gente que chega na igreja com cara de farofa, comeu tanta farofa no almoço. Cara de frango, de porco. Amém?
Diga à pessoa que está perto de você, cuidado. Hein? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração.